Aleluia, Pai. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 4. Né? E o título da mensagem é Os ministros e dispenseiros dos ministérios de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, que diz o seguinte: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juiz humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e não cada um, então cada um receberá de Deus o louvor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A vanglória dos coríntios, a humildade e a autoridade dos apóstolos, do apóstolo, né? Vamos repetir. A vanglória dos coríntios, a humildade e a autoridade do apóstolo. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem te diferença? E que tens tu que tenhas recebido? E que tens tu que não tenha recebido? Vamos repetir o versículo 7. Porque quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais. E porventura, Deus reinasseis, para que também nós reinemos convosco. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós vis. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Até esta presente hora, sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas,
e não temos pousada certa. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos até ao presente. Temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos amei, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis? Irei ter convosco com vara, ou com amor e espírito de mansidão? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, nós podemos ver aqui que nessa carta, esta é a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, aos Coríntios, o povo de Corinto, os irmãos da igreja de Corinto, Paulo exorta eles aqui, de forma veemente, por causa do inchaço, Os irmãos recebem de Deus dons para fazer a obra de Deus, trabalhar na obra de Deus e ganhar almas para o reino da glória do Senhor Jesus, para o dia da sua vinda gloriosa, Só que os irmãos ensoberbecem e acham que porque tem dons especiais, pode passar por cima de quem os convidou para a obra, para a igreja, para aceitar Jesus, foram batizados, foram implantados, foram empossados, E acha que já pode bater no peito e se desvencilhar, de quem os implantou e os empossou, E Paulo aqui exorta eles, perguntando para eles, de que forma que eles queriam que Paulo fosse ter com eles. Porque Paulo estava sabendo, tinha escutado, tinha ouvido, que tinha irmãos na igreja que estava inchado, Estava inchado como se não tivesse que dar mais satisfação a ninguém, como pudesse ser apenas entre ele ou entre eles e Deus, Mas Paulo então puxa aqui o queixo deles dizendo, que em breve estaria com eles e queria conhecer eles, Não apenas por palavras, mas nas virtudes do trabalho na obra de Deus. E como é que eles queriam que Paulo fosse ter com eles, Se Paulo queria que Paulo fosse ter com ele, Se queria que fosse com ele com espírito de mansidão, de paz, de harmonia, ou se ele queria que Paulo fosse ter com eles com vara, Mas vamos então aqui, ao que está falando a palavra em si, Vamos para a meditação, de acordo com aquilo que o Espírito Santo do Senhor me conceder para que eu possa estar falando com os irmãos nessa mensagem extraordinária de 1 Coríntios 4, E Paulo entra falando com afirmando, os ministros
e dispenseiros dos ministérios de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus. Paulo fala aqui exatamente com toda a humildade, pedindo, que os irmãos tenham por aqueles que os empossaram, que os batizaram, que os convidaram, que os implantaram na obra de Deus, que tenham por eles, essa consideração, de ministros e dispenseiros da obra de Deus, E, além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel, Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Ou seja, cada um de nós nos apresentemos, diante do Senhor, na sua obra, como dispenseiro do Senhor. Ou seja, a palavra dispenseiro, irmãos, nos volta lá atrás quando eu comecei a entender por gente, que as casas tinham, basicamente, sala, varanda, cozinha, quartos e dispensas, E a dispensa serve para quê, irmãos? Para guardar o alimento, A dispensa de uma casa serve para guardar todos os alimentos que a família come, Alimentos não perecíveis que a família come durante uma semana, 15 dias ou até mesmo um mês, Ou muitas vezes se guardam comidas que duram até mais tempo, 6 meses, até um ano. Uma safra esperando a outra de muitas culturas, como de feijão, que se dá basicamente a cada 6 meses, como de arroz, que se dá de ano em ano, e assim por diante. Amendoim, muitas outras coisas que as pessoas plantavam naquela época, cultivavam e guardavam. E, então a dispensa serve para nós guardarmos alimentos, que alimentam o nosso corpo físico mortal, para que tenhamos forças, tenhamos saúde, E no caso do servo de Deus, de acordo com a palavra de Deus, o dispenseiro é aquele que tem, É aquele que tem para poder alimentar os irmãos menores, Os novos convertidos, aqueles que vão chegando, Aqueles que são novos na obra de Deus, E aqui Paulo fala exatamente exortando, a igreja, os irmãos inchados da igreja de Corinto, mostrando para eles, o lugar que cada um de nós precisamos estar, Ainda que nós sejamos pessoas que tenhamos cargos, tenhamos superioridade aos demais, mas todos nós juntos somos dispenseiros, somos ministros de Deus e dispenseiros na obra de Deus. E todos nós estamos sob a potente mão do Senhor. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, Os ministros e dispenseiros dos ministérios de Deus. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel, Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, E Paulo falava aqui com os irmãos da igreja, exortando eles, Porque Paulo era apóstolo, ministro e dispenseiro de Deus. Só que Paulo não vivia à custa de igreja alguma. Paulo, em todo lugar que ele chegava, para poder implantar as igrejas de Cristo, Para poder abrir a igreja para Cristo, melhor dizendo, Toda cidade que ele chegava, lugar ou região, a primeira coisa que Paulo procurava era alugar uma casa
e ver para ele poder continuar fazendo o trabalho dele. O Paulo ele fabricava tendas, né? Ele era artesão e trabalhava construindo tendas, né? Então, de modo que Paulo vivia suas próprias custas, do seu próprio salário, sua própria renda, né? Evidentemente que ele aguardava a direção da igreja para poder estar enviando ele de um lugar para outro, né? De acordo com as convicções dele, né? Da forma que Deus pudesse estar usando, está indicando, e ele está conduzindo, trabalhando, né? Tomando conhecimento das necessidades de cada cidade, de cada lugar, né? Mas Paulo vivia com o suor do seu próprio rosto, né? Paulo era marceneiro, né? Era igual a Cristo também carpinteiro, né? Que tudo é uma coisa, não é sem a outra, né? Tudo é segmento da outra, né? E Paulo então vivia do seu próprio salário. Então ele falava isso, de Paulo era judeu da tribo de Benjamim, israelita, né? Nato, né? E era um bravo guerreiro, né? Então, quer dizer, Paulo com ele não tinha esse negócio de embromation, não, né? Paulo, ele fazia e agia da forma que Deus quer que todos nós façamos, né? É sim se é sim, não se é não, e pronto, né? Então, de modo que Paulo era firme, igual está no 1 Coríntios 15, 58, né? E por isso, irmãos, sedes firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, pois não é vão o vosso trabalho no Senhor, né? Este foi sempre o apóstolo Paulo, né? Trabalhando exatamente dessa forma, sendo firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo, tendo certeza que não era vão o trabalho dele na obra do Senhor. 1 Coríntios 15, 58, está escrito exatamente assim. E assim foi o apóstolo Paulo, e ele exortava e advertia todos os irmãos, de um modo geral, onde precisasse de correção, Paulo estava sempre ali, chegava aos ouvidos dele, e ele não deixava por menos, né? Paulo era ele que era o fundador daquelas igrejas todas por onde ele passou, né? Então ele tinha autoridade não só de homem, mas também vinda de Deus, para que ele pudesse abrir a igreja, colocar a igreja no caminho, né? E caso a igreja estivesse andando fora do caminho, alguns irmãos, ou muitos, ou a igreja toda, ou alguns, ele tinha autoridade de Deus para chegar e fazer o que era preciso, as correções devidas e necessárias, para que as pessoas andassem segundo a santa palavra de Deus, né? Segundo os padrões éticos, morais e santos da palavra de Deus. É assim que precisa ser as igrejas de Cristo. Tá certo, irmãos? Tá? Doa quem doer, haja quem houver, não pode ser diferente, né? Não pode ser diferente. Precisamos ensinar, exortar, né? Exigir e cobrar que seja os padrões das igrejas de Cristo. Santas, padrões éticos, morais e santos, de acordo com a santa palavra de Deus, de acordo com as leis, os estatutos e os mandamentos. Fora disso, não é a igreja de Cristo, irmãos. Não tem como. E a palavra continua falando, né? Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Pois quem me justifica é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Ou seja, tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, tudo que nós praticamos, a tempo e fora de tempo, na igreja ou fora da igreja, nada ficará escondido. Nossos atos, nossas atitudes, né? O nosso entrar, o nosso sair, o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso ir, o nosso voltar, tudo será trazido à luz no dia do Senhor Jesus. Então, que nenhum irmão se engane, né? Que nada ficará oculto naquele dia.
tudo virá à luz. Tudo nada está oculto aos olhos do Senhor, né? Por quê? Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, né? O qual também trará à luz as coisas ocultas, das trevas manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Ou seja, quem você pensa que é que julga o seu irmão? Quem você pensa que é que julga a sua irmã? Quem é você para falar que o que está certo e o que está errado, né? As determinações que você recebe, né? As determinações que é dada para a igreja, né? Quem é você, né? Para se indignar contra as ordens do seu pastor, para se levantar, né? Para colocar a igreja contra o seu pastor, ou um irmão contra o irmão, ou irmã contra a irmã, né? Antes, tema. Tema porque você dará conta dos seus atos, das suas atitudes e das suas palavras. E você será julgada por aquele que viu o oculto e o escondido em todo tempo, em todo momento e em todo lugar, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Através do seu divino Espírito Santo e dos santos anjos do Senhor. Nada ficará encoberto. Nenhum sussurro seu, nem meu, nem nosso passará despercebido. Nada, né? Então, antes de nós julgarmos o nosso irmão, a nossa irmã, ou quem quer que seja, dentro ou fora da igreja, antes temamos a Deus. Tememos a Deus, né? Antes tema, né? Diz a santa palavra do Senhor, né? E aqui Paulo fecha falando e eu afirmo, né? Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que lhe obedecem, e o seu louvor permanece para sempre, né? E aqui Paulo, nesse versículo aqui, de número 5, Paulo fecha dizendo: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, né? Aquilo que cada coração intentou, pensou, quis, falou, fez, né? Será trazido à luz. E então cada um receberá de Deus o louvor. É o que fala o Salmo 111, versículo 10. Né? E o seu louvor permanece para sempre. Louvor daquele que teme. Né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que lhe obedecem. E o seu louvor permanece para sempre. Né? A vanglória dos coríntios, a humildade e a autoridade do apóstolo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E Paulo continua falando: e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendas a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um ou de outro. Ou seja, Paulo diz, ele aplicou, né? Aplicou esta regra, né? Aplicou essas regras todas, porque é lei, estatuto e mandamentos, aí vem as regras, aplicou nos dois que comandavam toda a obra das igrejas de Coríntios, né? Era Paulo e Apolo, que eram os dois comandavam a obra das igrejas de Coríntios, né? E foi aplicado neles mesmos em primeira mão, exatamente porque muitas vezes, irmãos,
muitas vezes, né, toda a autoridade, né, não só de patrões, não só de chefe, não só de, mas também principalmente de pai e pastor, né? O nosso exemplo, irmãos, ele fala mais alto do que as nossas palavras. As nossas palavras é de fundamental importância para aqueles que são submissos a nós, filhos em casa, membros na igreja, comandados nas empresas, enfim, em todo lugar. O nosso exemplo, irmãos, o chefe, né, a autoridade máxima ali naquele local, né, seja na igreja, seja em casa, seja na empresa, o nosso exemplo fala mais alto do que as nossas palavras muitas vezes. Precisamos falar sim, ensinar sim, exortar sim, exigir sim, cobrar sim, mas precisamos andar conforme as nossas palavras, para que cada uma daquelas pessoas que sejam exortadas em qualquer um desses lugares que eu acabei de mencionar, não tenha o direito de colocar o dedo no seu nariz e falar, tá vendo? Ele fala para nós fazer assim, mas ele não faz igual, né? A pessoa tem que ver que nós mandamos fazer, determinamos que sejam feitos, determinamos que faça e que fazem, mas que nós fazemos também da mesma forma que estamos pedindo, estamos mandando, estamos ensinando, estamos cobrando, estamos exigindo, né? Até porque, para que não falem que não é possível fazer, né? Porque se nós estamos fazendo igual, e Paulo fala disso aqui, ele aplicou isto, tudo aqui que ele recomendou às igrejas de Corinto, primeiramente a ele e a Apolo, né? Para que eles pudessem servir de espelho para toda a igreja, para todas as igrejas, para todos os ministros e comandados que ali trabalhavam, que eram submissos a eles, né? Paulo fez isso e a coisa mais correta de se fazer é aplicar primeiramente a nós mesmos, né? Quantas e quantas vezes eu falei, continuo falando, né? Quando nós abrimos a nossa boca para pregar a palavra de Deus na igreja, né, nós aplicamos tudo aquilo que ensinamos, ou que determinamos, ou que mandamos, primeiramente a nós, pastor, né? Primeiramente ao pregador da palavra de Deus, né? Tem que ser aplicado primeiramente a nós, para depois ser aplicado àqueles que nos ouvem, né? E Paulo fala, e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um ou de outro, né? Ou seja, nós precisamos ser espelho na igreja. O pastor tem que ser espelho para toda a igreja, na igreja que ele dirige. Ele não pode ser diferente, né? Mas não é só durante os cultos, não, né? É 24 horas por dia, porque o olhos de Deus está em todo lugar. O pastor de uma igreja, ele tem que ser exemplo para as igrejas que ele dirige, ou para a igreja que ele dirige. Ele tem que ser exemplo, para que não tenha de que se envergonhar. A palavra de Deus afirma de obreiros, né? Sobre os obreiros, né, aprovados, né? Seja obreiro aprovado. Seja um obreiro aprovado. Seja uma obreira aprovada, para que não tenha de que se envergonhar. Porque se você na igreja se faz de um grande obreiro, né, de um grande servo de Deus, de uma grande serva de Deus, mas o seu testemunho na rua for diferente, pode ficar tranquilo, pode ficar certo e ter a certeza absoluta que o diabo vai lançar no seu rosto, perante a igreja, o que você anda fazendo aos escondidas, o que você anda fazendo em oculto, que a igreja não tem conhecimento, e você vai ser desmascarado, você vai ser desmascarada, e ambos serão envergonhados por Satanás. Por isso, Jesus disse, e eu afirmo, né?
Vigiai e orai, em todo tempo, em todo momento, em todo lugar. Vigiai e orai, para que vos não caia em tentação. Jesus disse, e eu como dispenseiro, como obreiro do Senhor, e como ministro do Senhor, né? Como obreiro, como dispenseiro, como ministro do Senhor, falo, né? Para que vos não tenha de que se envergonhar. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque quem te diferença? Quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Paulo está falando exatamente, porque quem era você antes de conhecer a Cristo? Antes de aceitar a Jesus? Antes de ser batizado? Antes de descer as águas batismais? E de ser batizado com o Espírito Santo e com fogo? E de receber os dons espirituais? Você era um homem comum igual a outro qualquer. E da mesma forma, da mesma sorte, a mulher, a irmã. Você era exatamente igual às outras, sem diferença alguma. E somente depois que o Senhor te chamou, né, você aceitou Jesus, foi batizado nas águas e foi batizado com o Espírito Santo e recebeu os dons espirituais. O Senhor te capacitou, te concedendo os dons espirituais e te usando com o Espírito Santo. É que você passou a ser alguma coisa. Mas você nunca deve se gloriar por isto, por ser usado nas mãos do Senhor, mais do que outros irmãos que estão do seu lado na igreja. Que o Senhor capacita e usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, quando Ele quer, onde quiser. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado.